Querido Deus, eterno e soberano Pai, nosso Criador, graça te damos, ó Deus, pela fé que o Senhor colocou em nossos corações. Caso contrário, estaríamos caminhando sem esperança, Pai. Muitos de nós não existiria mais. Já teria partido para o outro lado sem esperança. Mas como o Senhor foi misericordioso conosco, Pai, e nos escolheu e nos elegeu antes da fundação do mundo, aqui estamos, ó Deus, caminhando na Tua presença, sobre a orientação da Tua palavra, Pai. Nos rendemos a Ti nessa tarde, com nossos corações rendidos, entregamos os louvores que têm sido entoados, e que nenhum espírito venha, ó Deus, atrapalhar a operação do Teu Espírito Santo na vida dos Teus filhos, Pai, mas que todos nós possamos ser ricamente abençoados e estar sempre no mesmo Espírito, no Espírito de Deus. Pedimos a bênção sobre a leitura da palavra e sobre a meditação sobre a palavra que será ministrada, Pai. Que seja de ajuda e enriquecimento espiritual para cada um de nós. Pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Boa tarde, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo sempre esteja com cada um. E nós vamos agora ler uma escritura. Eu até pensei que eu ia falar outro assunto, mas vou falar o mesmo assunto que falei em Trindade e Ronda Alta ontem, que é em Gênesis capítulo 12, versículo 21. Êxodo, capítulo 12, versículo 21. Agora sim. Êxodo, capítulo. Nós vamos ler uma escritura muito bem conhecida da maioria. Chamou, pois, Moisés a todos os anciões de Israel e disse-lhes: Escolhei e tomai-vos cordeiros para vossas famílias, e sacrificarei a Páscoa. Então tomai um molho de esopo, e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e lançai na verga da porta, e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Quer dizer, tem que ficar dentro de casa, né? Porque o Senhor passará para ferir os egípcios, porém, quando vir o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isso por estatuto para vossos filhos e para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que, quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardarei este culto. E acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem: que culto é este vosso? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. Oremos. Querido Deus, Tua palavra
é o que lemos e é o que podemos fazer pela nossa inteligência que o Senhor nos deu, mas somente o Senhor pode trazer a unção na ministração, ó Deus, na meditação da Tua palavra, unção de tal forma que possa ir a cada coração que aqui está, Pai, e servir de bênção e ajuda a cada um. Em nome do Senhor Jesus Cristo pedimos. Amém. Poder sentar, irmãos. O título que eu quero falar nessa tarde é O Cordeiro Pascual, como subtítulo, o sinal. Nós sabemos, como até me surpreendi que alguém falou para uma outra pessoa, não sei quem falou, mas alguém acho que achou estranho ou reclamou que eu uso bastante o Velho Testamento. E eu uso mesmo. O Velho Testamento, ele fala dos bens futuros. É sombra. Paulo disse que as coisas escritas no Velho Testamento eram sombra dos bens futuros. E tudo que nós vemos no Novo Testamento, havia uma sombra ali no Velho Testamento. O sábado, nós sabemos, apontava para Cristo. Os cordeiros apontavam para Cristo. E as promessas que temos também foi feita no Velho Testamento, boa parte delas, né? A promessa do Cristo está ali, né? A promessa do mensageiro também está ali. E assim sucessivamente. E eu gosto de tomar as escrituras do Velho Testamento e para nós aplicar no nosso dia hoje, né? E nós sabemos que a Páscoa que foi instituída em Israel foi na saída deles do Egito para a terra prometida. E aquilo era um tipo do nosso Cordeiro Pascual, que se chama o Senhor Jesus Cristo. Então lembre-se, veja que Deus disse a Moisés para que eles deveriam tomar um cordeiro e sacrificar, assar a carne, comer ela assada, com ervas amargosas, com o calçado nos pés, com o cajado na mão, e comer apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. E o sangue daquele animalzinho, eles deviam passar no umbral da porta. Porque naquela noite o anjo da morte visitaria o Egito. E a casa que não tivesse o sangue, o sinal, o anjo da morte entraria e o primogênito seria morto. Numa casa, podia ser um, mas podia ser dois, podia ser três. Se o pai era o primogênito, se a esposa era a mãe, né, a esposa do homem, ele era a primogênita, e o filho, então, já era três. Que mortandade, né, que o anjo da morte faz quando não estamos resguardados pelo sinal de Deus. Então, eles fizeram isso, e a orientação era que, se a família era pequena, devia, então, pegar um cordeiro para duas famílias, e o que sobrasse eles queimavam. Isso aponta para nós hoje, claramente, vocês vão ver no decorrer da mensagem, como realmente se encaixa nos nossos dias. Agora, quando nós aplicamos as profecias do Velho Testamento, como também do Novo Testamento, aí fica a pergunta: será que todos acataram? Será que todos creram? Ou será que alguém disse não? Não tem nada dos ensinamentos de Deus sobre matar cordeiro e passar o sangue no umbral da porta. O que tem a ver sangue no umbral da porta com o anjo da morte? E ali podia aquele homem, com orgulho, né, dizer: olha, eu sei bem a minha
linhagem, eu sei bem o meu parentesco, a minha genealogia. Eu sou filho do fulano, que é filho de Ciclano, que é filho de Rubens, vamos dizer assim, que é filho de Jacó, que é filho de Isaac, que é filho de Abraão, ou de uma outra tribo. Eu sou judeu, e eu creio na promessa de Deus feita a Abraão, que disse que por toda a terra que ele peregrinou, Deus deu a sua descendência. E ele poderia argumentar muito. E que a sua descendência ficaria cativa 400 anos, mas Deus nos tiraria, ele poderia dizer, e nos colocaria na terra. Agora esse negócio aí, eu acho que Moisés foi longe demais. Pôr sangue no umbral da porta, eu não creio nisso. Poderia gargantear. Mas quando o anjo da morte passasse, iria entrar. Então nós vemos, irmãos, com isso, que só temos uma proteção, e é atrás da palavra de Deus. É atrás do ensinamento de Deus. E então, eles fizeram isso, o pai da família ali matou o cordeirinho, e os filhos ficaram olhando, quem sabe espantado, e começou a se ouvir, quem sabe, os gritos lá fora daqueles que não expuseram o sinal. E o filho poderia perguntar para o pai: pai, o senhor tem certeza que eu estou seguro? Eu sou o teu primogênito. Sim, meu filho, dá uma olhada, aqui está o sinal. Por isso eu digo, bendito o chefe de lar que ele expõe o sinal dentro de casa. Como disse Salomão, cria teu filho no caminho que ele deva andar. E quando ele for mais velho, ele não vai se apartar. Você planta o ensinamento ali. Embora às vezes eles tenham as suas desventuras, mas você tem certeza, eu plantei o evangelho, eu plantei o ensinamento, eu recorri a Deus. E sei que não existe mãos melhores do que as mãos de Deus. E ali nós vemos que aquilo era um sinal. Aquilo era o que Deus requeria. E todo ano posterior a isso, eles sacrificavam a Páscoa. E Deus disse: quando vossos filhos, aqui nós lemos, perguntar o que é isso que vocês estão fazendo? Vamos ler aqui, como diz as Escrituras. Êxodo 12. Então direis, e acontecerá que quando entrares na terra do Senhor, que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem: que culto é este? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Assim como eu e você, quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós fazemos o quê? Nós adoramos, nós glorificamos, nós tomamos para nós e nós cremos. Você lembra que a Bíblia diz que o cristão não peca? E muito novo eu fiz essa pergunta para o pastor Febroni: como pode ser isso? Pecado só tem um, né? Que é o pecado original, que é a incredulidade. Nós não descremos, nós cremos na palavra de Deus. Nós não somos incrédulos. Temos as nossas falhas, mas nós não pecamos o pecado da incredulidade. E o povo adorou, e por certo cada um já foi para a sua casa. As menores se juntaram em 2 famílias e mataram o cordeirinho, assaram e fizeram como Deus ordenara. E pela manhã cedo eles partiram. E todo ano, como nós sabemos, eles participavam, eles sacrificavam a Páscoa.
eles faziam de novo em lembrança. Estão captando? Quando eles sacrificavam a Páscoa, eles faziam em lembrança do livramento que eles tinham tido lá no Egito, na retirada deles do Egito. Isso hoje nós sabemos quem é o nosso Cordeiro Pascual. Quem é que foi preso e sacrificado na Sexta-feira Santa? Quem é que ressuscitou no dia da Páscoa? É o nosso Cordeiro. Por isso ele disse: quando vocês tomarem o pão e o vinho, façam isso em memória de mim. E nós, hoje, alguns dos irmãos que não tiveram na vigília irão tomar da ceia, em memória do livramento que Deus os livrou, que Deus tirou do pecado, que Deus tirou do mundo, que Deus te livrou da morte. É um tipo, mas que é uma sombra do Velho Testamento, mas uma sombra que realmente mostra, vamos dizer assim, a silhueta certa do original. E se nós queremos entender o nosso dia, nós devemos olhar os exemplos bíblicos. E assim como o Cordeiro, nosso Cordeiro Pascual, que é Jesus Cristo, os cordeiros do Antigo Testamento, todos apontavam para Ele. O cordeiro de Adão apontava para Ele. O cordeiro de Abel apontava para Ele. O cordeiro de Isaac apontava para Ele. E cada cordeirinho dos judeus apontava para o Senhor Jesus Cristo. E cada um deles partiu, não é? Morreu. Davi morreu, José morreu, cada um deles, mas sobre o sangue do Cordeiro Pascual, o Cordeiro natural, um sangue natural, mas que apontava para o nosso Cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como disse João Batista quando encontrou Jesus Cristo. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, isso joga por terra todo o legalismo, isso joga por terra toda a condição própria, toda a justiça própria. Porque por mais que nós tenhamos, vamos dizer assim, que um pode produzir 30, outro pode produzir 60, como a Bíblia diz, 30 por 1, 60 por 1, e outro 100 por 1, da semente, né, que caiu na boa terra. Mas se eu produzir 100 por 1, é porque Deus me deu capacidade de produzir 100 por 1. E Ele vai me cobrar os 100 por 1. E aquele que produziu 30 por 1, diante de Deus não está diminuído, porque Deus deu condição para ele produzir 30 por 1. O importante é que a semente caia em boa terra, em um coração que diz: Senhor, eu estou aqui, eu estou disposto a te servir. Não caia entre pedregais, entre espinhos. Não caia na beira do caminho, onde as aves do céu recolham. Mas você não dá graças a Deus por poder dizer: Senhor, a tua semente caiu em boa terra. Não tem produzido aquilo que eu gostaria que produzisse, mas tem produzido o que Deus capacitou você a produzir. Você viu como lança fora todo o egoísmo nosso? Por isso, como falei ali em Ronda Alta sobre o sonho de Daniel Curry. Nós não conhecemos ele, conhecemos a história, sabemos que ele foi um grande homem de Deus, um pregador do Evangelho, mas que eu penso que ele era um daqueles que produzia 100 por 1. E por produzir 100 por 1, às vezes o ego floresce um pouco, né? Eu não estou metido em fofoca, eu não estou aqui, não estou metido nisso, não estou metido naquilo.
Pastor, não precisa nem preocupar comigo, porque eu estou sempre firme. E é assim. É bem assim. Um dia o pastor Febroni me chamou e disse: irmão Davi, os cultos do roteiro, não precisa você preocupar em fazer certinho a cada 30 dias. Porque às vezes aí você acaba se ocupando e falta tempo para fazer outras coisas. Porque há irmãos que, se você voltar lá daqui 200 anos, ele vai estar firme. Por quê? Porque ele produz 100 por 1. Porque Deus deu condição para eles produzir 100 por 1. Como disse, eu creio que Daniel Curry produzia 100 por 1. Quem sabe o ego subiu um pouco, né? E aí Deus disse: eu vou te dar um sonho para te mostrar o porquê que você produz 100 por 1. O porquê que você tem certeza de vida eterna. E aí nós conhecemos, né? Vamos repetir a história. Ele sonhou que morreu e, ao chegar no céu, já chegou firme, né? Meus dias na terra terminou, eu quero entrar. O anjo, quem sabe ele pensou que o anjo ia dizer, bater continência para ele: ô grande Daniel Curry, você chegou a tua vez. Mas chegou lá, o anjo olhou: ah, sim. Como é que é teu nome? Certo? Vamos dizer assim, no sonho ele se espantou: ué, o anjo não me conhece? Eu pensei que era bem conhecido aqui. Ah, meu nome é Daniel Curry. E o anjo folheou: não tem nenhum Daniel Curry aqui. E agora? Aí, nessa hora que eu creio que o frio desce pela espinha e amolece as pernas, né? Não pode ser, tem alguma coisa errada. Eu fui o grande evangelista, eu ganhei milhares de almas para Deus, e o meu nome tem que estar aí. Eu morri, não tenho para onde ir, né? A não ser para o céu, né? O cristão é isso, né? E o anjo folheou de novo e disse: não tem nenhum Daniel Curry aqui. Isso foi um sonho? Não tenho misericórdia para você aqui, só tenho uma opção: apelar para o trono branco. E agora? Apelar para o trono branco? O juiz dos juízes, o rei dos reis, que nunca pecou, que nunca teve um pensamento errado, que conhece a nossa vida de frente para trás, de trás para frente, do avesso, seja lá como for, conhece tudo. E aí o anjo diz: pega esse corredor, e lá naquele final, lá tem aquela luz, lá é o trono branco, você vai lá. E a história conta, né? E nós vamos relembrar. E ele pegou o corredor e sentiu-se indo mais rápido que o pensamento, e quanto mais perto chegava, mais ficava forte aquela luz. Sabe qual luz? Aquela que alumiará a nova cidade, aquela que alumiará o novo mundo, aquela que alumiará quando não houver mais sol nem estrela. Essa luz é o nosso Deus. E nessa hora eu penso que ele estava tremendo. Chegou diante da luz, e ali saiu uma voz que disse: Daniel Curry. Ali não precisava se apresentar e se identificar, porque a luz sim sabia quem ele era. Você foi perfeito enquanto viveu? E ele lembrou e disse: não fui perfeito. Quem sabe a mente dele voltou lá na Escritura, onde a Bíblia diz: sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Sede santo, como é santo o vosso Pai que está no céu. E cada pergunta ele se encontrava em débito. Então você não foi perfeito. E antes de ele responder, né? Aí a história do sonho conta que ele ouviu passos, né? E nós sabemos bem. E desses passos saiu uma voz que disse: pai, Daniel Curry não foi perfeito. Mas há uma coisa: ele se colocou ao meu lado ali na terra. Agora coloca os seus pecados na minha conta. Porque nós somos perfeitos através de Cristo. Nós somos santos através de Cristo. Ele é o nosso representante.
A família estava protegida, mas atrás do sinal. Nós estamos protegidos, mas atrás do sinal, atrás do Espírito Santo, atrás do sangue de Cristo. Então por que parar? Por que deixar o diabo dizer que para você não tem jeito? Não, nada pode tirar essa esperança que há em nosso coração, que quando nossos dias aqui terminar, nós entraremos lá sim, representado pelo sinal, representado pelo sangue. O anjo da morte não poderá nos tocar. E nós podemos dizer: Pai, eu estou seguro, eu não vou para o inferno quando morrer. Sim, meu filho, você está seguro, você não vai para o inferno, porque você está atrás do sinal, você está atrás do sangue do Cordeiro Pascual. Vocês viram como a Bíblia ela é clara? Por isso, irmãos, até que nós não adquirirmos o Espírito Santo, nós ainda estamos correndo um grande risco. E o sinal nós sabemos que é o quê? Cristo em vós, esperança de glória. E quanto mais você vai chegando perto de Cristo, mais você vai obtendo a força de Cristo. Há uma lenda, né? Claro que é só uma historinha. Por que o mar é salgado, né? Porque uma pedrinha de sal quis conhecer o mar, né? E ela foi entrando no mar, e ela foi se dissolvendo e desapareceu no mar, e o mar é salgado. E assim nós vamos entrando em Cristo e vamos desaparecendo do mundo. Quando vem a preocupação, porque vem para todos nós, disso, daquilo. A gente mesmo como pastor, às vezes vai deitar e começa a preocupar com isso, com aquilo. Como pessoa também, como funcionário também. Mas aí, não deixe a preocupação tirar o teu sono. Nem que seja deitar, diz: Senhor, está em tuas mãos. Me dê sabedoria. Sabedoria para conduzir o povo, sabedoria para trazer harmonia, sabedoria para trazer harmonia entre as famílias. E Ele nos dá. Então nós vemos, irmãos, nos tipos. Lembra que eu ia pesquisar hoje para confirmar, mas eu tenho 99%, que Raabe casou com um general por nome Salmão, alguma coisa assim, irmão? Brademir, acho que é Salmão, se não me engano. Mas pensa você, Jericó era uma cidade, vamos dizer assim, o cúmulo do absurdo do pecado tinha naquela cidade. Jericó. A ponto que quando Josué, antes deles entrar na terra, Deus disse para Josué: vocês vão entrar aí, vocês vão pelejar, mas nada que tiver aí vocês peguem, porque tudo aqui é anátema. Tudo aqui está amaldiçoado. Vamos dizer assim, ó. Vamos dizer assim, não tem nada de bênção aqui, é tudo maldição. É pecado em cima de pecado. O que tiver de ouro lá, vocês pegam, traz para o templo. Aí aquilo seria abençoado, né? Foi abençoado. Mas tem pessoas que parece que não ouvem, né? Entra por um ouvido e sai por outro. O Acã foi lá, nós sabemos, né? Foi lá e olhou aquela cunha de ouro, aquela capa babilônica, algumas pratas ali, moeda de prata, né? E quem sabe ele deu uma olhada para o lado, ninguém está vendo. Josué foi longe demais. Eu acho que Josué está querendo esse ouro tudo para ele, porque ele disse que é para pegar e para levar para o templo. Eu vou levar para o templo, não é nada, eu vou levar é para casa. Levou a maldição para a casa dele, para ele e para a família dele.
E não só para ele e para a família, mas para o próprio Israel. Por isso que nós somos um corpo. E nós não vamos ter uma igreja melhor que a de Jesus, mas cada um deve saber que somos um corpo e se cuidar. Porque o pecado do ímpio não atrapalha, mas o teu pecado atrapalha o andamento da igreja. Por que Paulo ensinou para entregar para o diabo, né, num certo sentido? E numa expressão do pastor Febrônio, entregar para Deus, tirar essa pessoa debaixo do sangue. Tem pessoas que precisam fazer isso, mas também não precisa fazer um espetáculo, né? Não precisa amedrontar o povo, como tem pessoas que usam isso, pastores, para amedrontar o povo. Eu vou entregar para o diabo. Se a pessoa dizer, olha, pastor, o diabo não me quer. Se eu for lá, eu vou incomodar ele. Né? Mas Acã, além de trazer maldição para ele, trouxe maldição para a família e trouxe maldição para Israel. 16 homens perderam a vida quando foram batalhar contra a cidade de Ai. Até que Deus disse para Josué: por que você está prostrado, Josué? Israel pecou. Deus trabalha através do seu líder. Deus tinha alguém ali rendido, um Josué, que estava com a cabeça fervendo, e foi buscar a Deus. Israel pecou. E aí, Acã foi chamado, lançado sorte, caiu na família de Acã, e ele foi turbado, como disse Josué. Como você turbaste Israel, Deus também te turbará. Foi morto ele e a sua família. Mas eu só fiz um parênteses aqui. Ali em Jericó era tudo anátema, tudo amaldiçoado. Mas tinha uma mulher ali que estava bem amaldiçoada, a prostituta Raabe. Mas quando os espias vieram, ela acolheu. Ela se pôs ao lado do povo de Deus. Entre aqui que eu vou esconder vocês. Vieram os homens procurar, ela escondeu no forro. Fez eles descer por uma corda, porque a casa dela estava em cima do muro. Mas antes dela fazer eles descer, ela disse: olha, eu sei que o terror do Deus de vocês pegou aqui. Mas quando vocês vier aqui, lembra de mim. Tenham misericórdia de mim como eu tive de vocês. Façam bem para mim como eu fiz para vocês. Vamos fazer um trato aqui. Eu imagino que um daqueles espias era Salmão, né? Pois casou com ela, né? Aí eles disseram: tudo bem. Você faz o seguinte. Olha o tipo de novo aqui. Por certo, eles lembraram lá do sangue no umbral da porta, do sinal. E eles disseram: faz o seguinte então. Pega esse cordão de escarlata, esse cordão vermelho, e coloca na tua janela. Por onde você fez nós descer. Não era na outra janela, era por onde você fez nós descer. E o teu sangue será sobre nós, se nós não te poupar. Deus respeita a sua autoridade representativa. Deus respeitou a palavra daqueles homens. Deus respeita a intercessão do pai. Deus respeita a intercessão da mãe. Deus respeita a intercessão do pastor. Você está vendo como tem valor diante de Deus? Coloque esse cordão de escarlata na janela que você fez nós descer, e se alguma coisa te acontecer, o teu sangue é sobre a nossa cabeça. Mas se você não colocar esse cordão aí, nós não temos responsabilidade nenhuma. Quando Josué com o povo rodeou a cidade, sabemos, por 7 dias, uma volta por dia. No 7º dia, 7 voltas. E então Josué ordenou, na 7ª volta, vocês gritem. Olha a limitação humana.
Olha a limitação humana. Quando aqueles 10 espias, 40 anos atrás, retrocederam, porque viram o tamanho da muralha, viram o tamanho dos gigantes, viram o tamanho do treinamento, vamos dizer, o tamanho do treinamento deles. A muralha era tão grande que dava para eles apostar corrida em cima. A muralha era tão grande que a coitada da Raabe não tinha lugar para morar, fez a sua casinha em cima do muro. E agora? E agora? Quando o povo gritou, as muralhas caíram, mas não a casa de Raabe. Porque havia um sinal como teve no Egito, um sinal como teve nos nossos dias, o sangue do Senhor Jesus Cristo. E aí eles disseram: e recolha todos os teus familiares para dentro da tua casa. Aí ela saiu fazer evangelismo. O povo de Deus está chegando, o povo de Israel está chegando, e eu tenho uma promessa: que aqueles que estiver na minha casa não vão morrer, porque eu protegi o povo de Deus, os espias de Deus. E a história dela foi tão linda que ela casou-se com um dos generais, e através da linhagem deles veio o Messias. Deus não se envergonha do seu povo, de nos chamar de povo seu, nação santa, povo escolhido, povo adquirido. A Bíblia diz: vós sois nação santa, o povo escolhido, o povo adquirido, uma nação santa. Deus não se envergonha. Através de Ruth, a Moabita, também, através dessa linhagem veio o Messias. Através de Raabe, com Salmão. E assim sucessivamente. Tem mais uma mulher que eu não me lembro agora, que é gentia também. E ela foi poupada, porque esteve atrás do sinal. Porque se posicionou pelo povo de Deus. E eu e você, pela graça de Deus, temos nos posicionado pelo povo de Deus, pela palavra de Deus, pelo sangue de Cristo. E você pode mostrar para Satanás, e Satanás, eu tenho tido minhas falhas, mas eu tenho aplicado o sinal no meu coração, o sangue daquele justo. Não mais a química, não mais um cordão vermelho, não mais um sangue literal, mas a vida que estava naquele sangue é o que tem estado em nossas vidas e nos protegendo, e é o que te dá direito de dizer: eu sou um cristão. Eu tenho produzido 30, mas foi porque Deus me capacitou a produzir 30. Eu não vou produzir 29, vou produzir 30. Deus me capacitou para produzir 100, vou produzir 100. E não vou menosprezar aquele que produz 30. Por isso, nosso Cordeiro Pascual morreu na sexta-feira santa, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. No primeiro dia da semana, num domingo, pela manhã cedo. De madrugada as mulheres foram ao sepulcro. Não encontraram nada, a não ser o anjo, que disse: por que procurais o vivente entre os mortos? Ele não está mais aqui. Ele foi na frente de vocês para Galiléia, e lá vocês verão. João e Pedro vieram, a Bíblia diz, e João era mais novo, chegou primeiro, mas Pedro chegou e entrou no sepulcro. E olhou: não, ele não está aqui. E está bem do jeitinho dele, bem organizado, está dobrado o lençol aqui. Ele não saiu todo espaventado. Aqui é um sinal que o meu mestre ressuscitou, porque ele tinha esse costume, vamos dizer assim, no dia a dia, de fazer as coisas corretas, e está aqui dobradinho o lençol, com marcas do sangue, mas está aqui, ele vive, e eles saíram gritando: ele vive.
E um Tomé que produzia 30, né, meio incrédulozão. Disse, não, vocês acham que o baque foi tanto que vocês piraram. Não tem fundamento. O mestre ressuscitou? Deixa para lá. Olha, eu vou dizer para vocês, se eu não ver com esses olhos aqui, e não colocar o meu dedo na ferida dele, eu não creio. Vocês piraram agora, Pedro. Mas ele produzia 30, ele era uma terra boa. E Jesus apareceu e disse, Tomé, vem cá, Tomé, vem aqui, coloca o teu dedo aqui então, seja crente, não incrédulo, rapaz. Senhor meu e Deus meu. Você viu e creu, Tomé? Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Eu não estava no Egito, mas eu criei. Eu não estava em Jericó, mas eu criei. Eu não estava lá no dia que Jesus apareceu, mas eu criei. E você creu também. Por isso somos bem-aventurados. Muitas vezes felizes. Nosso Cordeiro Pascual ressuscitou. Tem um hino que a gente canta, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Graças a Deus.